Boa noite, professor. Queria que você fizesse uma análise desse empate entre Santos e Palmeiras. A análise que eu faço é que o comecinho do jogo, uns 10, 15 minutos, o Palmeiras foi melhor, tocou melhor a bola, ocupou o campo de ataque mais tempo do que a gente, né? Nós demoramos uns 15 minutos para nos adaptarmos ao jogo, mas em contrapartida depois nós tomamos conta da partida, né? Dominamos, criamos as chances, o Everton fez uma grande defesa, fizemos o gol 1-0, que nos levou para o intervalo com a vantagem no placar, e vem o segundo tempo, nós, antes do gol do empate do Palmeiras, nós tivemos 3 chances para fazer o segundo, né? Me lembro a bola que o Marinho cortou para dentro, da risca da área e chutou na defesa do Everson, uma outra que ele também buscou a infiltração e na frente, geralmente ele tem um arremate preciso, ela foi por cima, uma cabeçada do Lucas Veríssimo também, na jogada de escanteio curto. E são situações, chances de gol claras, né? E nós cedemos ao Palmeiras um escanteio. E na batida desse escanteio veio a penalidade, assim. Eu tomo muito cuidado em analisar os lances, né, para não vir cometer equívoco nenhum. E por mais que eu busquei a mudança de direção da bola ou alguma coisa, eu não consegui encontrar. Então, é um lance inconclusivo. Aí eu esperei o Lucas Veríssimo vir, perguntei para ele, a bola bateu na tua mão? Não senti, professor. Então, continua sendo um lance inconclusivo, né? Se você me mostrar que a bola desvia na mão dele, muda qualquer trajetória, eu olhei 300 vezes, está certo que é num aparelho pequeno, mas é inconclusivo. E assim, é um pênalti que o José Cláudio da Rocha Filho, que é o juiz do VAR, deu, que coincidentemente foi o mesmo árbitro de VAR que apitou nós e Palmeiras no Morumbi e deu aquele pênalti da falta que foi batida e bateu supostamente na mão do Alisson, outro lance interpretativo, né? Então, a gente perguntando quem era o VAR hoje, a gente vai levantar isso. Nada que venha a denegrir a honestidade, a integridade do José Cláudio da Rocha Filho, mas é uma coincidência bastante dura para nós, porque é um lance assim, que se você dá sequência, você tem que sentir o jogo dentro do campo. Quem jogou, quem fez parte do campo, sabe que quando acontece uma penalidade, todos os jogadores na hora já, opa, busca o lance. Se teve um jogador que, opa, pênalti, alguma coisa. Tanto que quando para e ele vai no VAR, a gente pergunta, mas o que ele vai ver? Que é um lance inconclusivo. E mudou o jogo. Mudou o jogo, 1-1, mais 2, 3, 4 minutos, vem a segunda bola, e essa bola acaba eles cabeceando de novo, se eu não me engano, o Zé Rafael, e fazem o gol com o Mike. E se você não tem força, se você não tem um grupo com bastante energia e força igual a gente foi, você nem empata mais o jogo. Nós buscamos o empate e tivemos outras chances ainda para virar o jogo. Jogamos o time para frente, não satisfeitos com o empate, pelo que o time produziu, a gente foi melhor durante 70% da partida. Eu não sou muito de falar em números, tivemos tanto posse de bola ou tantas finalizações, mas, num geral, a gente foi superior ao Palmeiras, por isso eu entendo que fica um gosto amargo, apesar de ter buscado o empate, mas também fica uma satisfação de ver um time lutando, buscando o gol até o final. Você vê que a gente pôs o Bruno Marques do lado do Caio Jorge, buscando alternativa de conclusão, porque o fundo do campo ele se mostrava o caminho mais fácil para a gente chegar. Depois até com o próprio Laércio, que é um exímio cabeceador, para que a gente, ganhando essa profundidade, tivéssemos a finalização. E, infelizmente, mesmo com todas as mexidas que nós demos, a gente não conseguiu vencer, acaba empatando um clássico, que não é demérito nenhum, mas era um jogo para a gente ter ganho. Pergunta do Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes. Cuca, se não pelo placar, mas pelo desempenho e a dedicação nesse clássico, o time ele chega fortalecido para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio? Não, chega forte porque a gente tem
uma base sólida de jogo, né? A gente tem terça-feira aqui a gente perdeu para a LDU, mas não era jogo para perder. Era jogo para ter feito 2 ou 3, né? Em que nós perdemos muito gols e gerou uma instabilidade emocional na equipe. E uma decisão ela é sempre perigosa, como acabou acontecendo. Mas, num geral, a gente foi melhor e passou adiante a fase. Então, a gente tem confiança. Não é um empate com o Palmeiras que vai nos tirar essa confiança, até porque nós jogamos bem. Na minha ótica, pecamos em um lance de cabeça, que foi no segundo gol do Palmeiras, e no primeiro um lance totalmente inconclusivo. Pergunta do Felipe Mendonça, do Diário do Peixe. Cuca, boa noite. O posicionamento no setor ofensivo variou muito durante a partida. Qual a leitura que você faz desse duelo tático com a defesa do Palmeiras e qual a importância de ter jogadores com essa versatilidade? Eu tento achar o lugar para o jogador render mais no jogo. Eu tentei com o Soteldo pela esquerda, com o Marinho por dentro, o Marinho pela direita, o Lucas pela direita, pela esquerda, de segundo atacante, o Caio Jorge de centroavante, o Caio Jorge de meia e acabou de segundo volante. Então, a gente tenta encaixar o time para que ele possa ser ofensivo o máximo dentro de uma organização. Acabamos com o Pituca na lateral, correndo até risco de perder o jogo, porque a gente queria ganhar, né? Não abrimos mão da vitória, corre-se um risco calculado e não foi possível, mas a gente mexeu as peças como a gente podia, né? E eles foram, de uma maneira geral, bem. Uma pena não ter ganho. Pergunta do Fábio Lázaro, do Jornal Lance. Cuca, assim como na partida contra a LDU, você optou hoje por montar uma equipe com 4 atacantes de ofício e sem nenhum meia ali de ofício. Você acredita que encontrou o Santos ideal dessa forma? O que levou você a tomar essa decisão? Quem que perguntou isso? Fábio Lázaro, do Lance. Fábio Lázaro, do Lance. Nós trabalhamos com o Lucas Lourenço titular, né? Você está me dizendo que 2 partidas que eu não trabalho com meia, o Lucas Lourenço não jogou? Da Libertadores contra a LDU foi o eu pensei que ele falou contra o Sport. Isso. Nós jogamos com o Lucas Lourenço titular, depois com a mexida, no segundo tempo o time deslanchou. A gente trabalha todo dia com esses meninos, a gente busca ainda dentro do nosso elenco as soluções para algumas posições, né? Nós não podemos contratar, você sabe. Então, a gente tem criado alternativas, e dentro das alternativas que tem, o Marinho é uma delas, o Soteldo é outra delas, o Caio Jorge é outra, e os meninos que entram também são opções que a gente tem. Pergunta agora do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Cuca, boa noite. Queria que você analisasse um pouco a evolução do Pará nos últimos jogos, sendo que ele recuperou a titularidade. Hoje ele iniciou a jogada do primeiro gol e fez mais uma partida muito sólida. Qual a vantagem de tê-lo em campo em meio ao time com vários jovens e o que o coloca à frente hoje do Matos? Isso tudo que ele falou, a versatilidade dele. Pará é um jogador que sabe jogar no corredor e por dentro também, ele cria boas alternativas para a equipe, tem um entrosamento, tem experiência, é uma liderança. Pará é uma forte liderança que a gente tem no elenco e a gente tem que valorizar esse tipo de jogador. Pergunta agora do Bruno Lima, do Jornal A Tribuna. Cuca, com esse empate, o Santos vai terminar o ano de 2020 sem vencer nenhum clássico. Isso gera algum incômodo particular e dentro do elenco? Ou essas vitórias em clássicos são vistos com mais importância apenas pela torcida? Não, por todos. Quando você não vence clássico, lógico que não é bom. Tem mais um clássico ainda, mas é no ano que vem, mas relativo a esse campeonato. Então, vamos tentar com todas as forças vencer o último. Pergunta agora do Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Cuca, boa noite. Hoje o Veríssimo não fez uma boa partida. Você acha que o desejo dele de ir embora pode deixá-lo menos focado nesse momento decisivo do Santos na temporada? Não, vamos falar bem o português correto, assim, não tem muita frescura, muita meia palavra. Cara, o Veríssimo teve já, eu acho que é a 5ª ou 6ª procura que ele tem nos últimos 3, 4 anos. Então, ele já foi vendido para a Ucrânia, ele foi vendido para a Rússia, ele foi vendido para Portugal, ele foi vendido para a Arábia e nunca saiu daqui. É um jogador que tem visto o tempo passar, muitas vezes as promessas de diretorias virem que ele vai ser vendido
E como que fica a cabeça do jogador? A gente não pode pôr culpa, a gente tem que dar valor pelo que ele tem feito de entrega dentro do campo. Isso é uma referência que a gente tem, sabe? Eu acho que ele não está em dívida de forma nenhuma com a gente. Quem está em dívida com ele somos nós. Quando eu falo nós, não é comissão técnica, é nós, Santos. É dar uma solução para ele, porque a diretoria aprova, o presidente aprova a venda dele, o conselho fiscal não aprova. Imagina a cabeça do jogador. Aí vamos jogar com a LDU, pô, mas o conselho... Aí sai no dia do jogo da LDU a matéria toda que o conselho não aprova. E nós estamos mexendo com o ser humano, que é sensível, que é emotivo, como todos nós somos. Aí vem hoje, ontem saiu a nota de novo, que o conselho não aprovou de novo. Tem que tirar o chapéu para o Lucas Veríssimo e tem que acabar o ano. Tem que acabar o ano e o Santos tem que vender o Lucas Veríssimo da melhor forma que possa e fazer novos jogadores. A gente tem jogador bom jogando o Campeonato Brasileiro emprestado, vamos recuperar, temos formado jogadores na base. Daqui a pouco a gente tem o Luan Pérez, que também está se tentando buscar, mas dificilmente vai ficar. Isso tudo a gente tem que descascar já, meu amigo. Não dá para deixar chegar dia 31 de dezembro, porque já está aí. A gente não está envolvido em eleição e política, a gente tem que pensar o Santos de hoje. Senão o tempo passa e daqui a pouco fica pior. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Cuca, boa noite. Apesar de não ter saído com a vitória, o que você tira de positivo para levar para o jogo contra o Grêmio? Com Caio Jorge convocado para a seleção sub-20, o Bruno vai começar o jogo na quarta-feira? Não, o Caio Jorge não pode ir para a seleção. Pronto. O Caio Jorge não pode ir para a seleção. Eu sempre beneficio e valorizo a convocação do jogador. Então, a última vez o Caio Jorge foi convocado, falei, vai, fiquei sem ele. Agora, nós temos o jogo de Libertadores, um jogo com o Flamengo e a volta da Libertadores. A seleção vai fazer 2 jogos amistosos na Granja. Eu acho que tem que ter a sensibilidade do pessoal que convoca de saber que hoje a necessidade que o Santos tem do jogador é maior do que ele ir fazer 2 jogos amistosos, com todo o respeito que eu tenho à seleção e ao pessoal que dirige a seleção. Vamos lá, né? Pergunta do Renato Peters, da Globo. Cuca, o primeiro gol do Palmeiras hoje quebrou o ritmo do Santos na partida? Quebrou porque foi um lance inconclusivo. É um lance inconclusivo. E daí não é choro. Se é pênalti, é pênalti. Abriu, bateu no braço, mudou a direção, pum, pênalti. O José Cláudio da Rocha Filho, que foi o mesmo árbitro do VAR que apitou lá no jogo do Morumbi, aquele outro pênalti, achou que foi pênalti. Chamou o Flávio e acabaram dando pênalti. Eu olhei 300 vezes ali, não consigo, tá certo que é um aparelho pequeno. Talvez quando eu chegar em casa lá e ver no aparelho maior eu veja a mão. Chamei o Lucas Veríssimo, foi pênalti, Lucas. Não senti a bola bater na minha mão, professor. Eu vou lá falar na entrevista, não senti a bola bater na minha mão. Estou repassando. Pergunta do Bruno Faria, da Rádio CBN. Cuca, boa noite. Você optou mais uma vez por colocar o Soteldo como um meia armador e durante o Clássico ele alternou as posições por ali. Sim. Qual a principal dificuldade você acredita que os jogadores testados nessa função de meia têm sentido para armar as jogadas a ponto de improvisar o Soteldo ali? O Soteldo ele não é improvisado ali, ele joga assim muitas das vezes até na seleção dele. É um jogador polivalente, versátil, ele joga pelo lado, ele joga por dentro. A gente tem utilizado ele dentro do que a gente imagina melhor. Hoje ele começou pelo lado, ele não começou por dentro. Quem começou por dentro foi outro jogador, nem o Lucas não foi. E depois, com as variações táticas que a gente fez, ele acabou jogando em outros setores. Mas ele é importante para nós por essa versatilidade, às vezes caindo por um lado do campo, às vezes sendo nosso armador. Não se trata de qual dificuldade que tem. A gente tem o Lucas Lourenço, tem utilizado o Lucas. É um menino que tenho certeza que vai deslanchar no futebol, vai ser um grande meia. Mas tudo ao seu tempo. A gente tem o Jean Mota, que nós estamos fazendo um trabalho de recuperação em cima dele, de dinâmica. Amanhã vai treinar de volta, treinou forte ontem. E a gente tem usado as alternativas, né, que a gente tem. Tem o Jobson, que também tem feito isso. Em alguns momentos antes da Covid estava muito bem, depois da Covid voltou muito mal, e a gente está recuperando, trabalhando forte, para quando ele tem a oportunidade, ele volte a ser aquele jogador importante
que foi há 1 mês e meio atrás por aí. Última pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Cuca, por que a opção de colocar os titulares no jogo de hoje, sendo que na quarta-feira tem o jogo decisivo para a Libertadores? Porque nós tínhamos 37 pontos, ganhando a gente ia a 3º lugar hoje, e porque eu tenho domingo, segunda e terça para recuperar o jogador para quarta-feira. Hoje, se eu não ponho o time titular, eu teria jogado na terça e ia esperar até a quarta. Então, a gente não tem uma certeza, assim, de que você deixando os caras 8, 9 dias parados, eles vão render mais ou menos. Tem um certo momento que a melhor coisa que tem para o jogador é jogar, quando ele não tem o desgaste físico, como eles não tiveram depois do jogo, eles treinaram o suficiente. Quando eles não têm o desgaste de locomoção, como não tiveram com viagens com isso, então eles estavam prontos para o jogo. Graças a Deus, assim, um primeiro momento a gente não perdeu ninguém por lesão, e agora a recuperação ela vem até quarta-feira, e é outra situação, outro jogo, outra competição. Obrigado, professor. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.